5 erros que eu cometi e gostaria de não ter cometido. Primeiro, não terminar a primeira maquete. A primeira vez que eu fiz, eu peguei um projeto do livro da Fratesc e fui lá tentar. E o que aconteceu? Eu montei, cheguei até a parte dos trilhos, montei os desvios, consegui fazer toda a parte elétrica, mexi um pouquinho e aí, não sei, comecei a ficar em dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E acabou ficando encostado na parede. Qual que é o problema de fazer esse tipo de coisa? O problema é que você fica pensando a sua vida inteira. Como poderia ter sido aquela primeira, que eu não terminei? Você fica pensando no traçado, por mais que ele fosse simples, o que poderia ter rolado? E a outra coisa, poxa, a gente podia ter aprendido um monte de coisa que acabou deixando para lá. De certa forma, a gente perde um pouco de tempo. Esse foi o primeiro. Segundo, projetos fracos. A gente tem a tendência de pegar e sair fazendo as coisas. Isso é muito legal quando a gente quer ser... Muitas vezes a gente quer ser espontâneo. Tudo bem, mas isso pode trazer alguns problemas. Quando a gente não tem um projeto fixo, algo que seja minimamente detalhado, a gente corre o risco de se perder muito. Eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá, não sei se vai ter um relevo assim ou assado, não sei se eu vou fazer um rio. E aí no final, a gente se perde um pouco e fala, queria isso, queria aquilo, e aí a coisa já está meio feita, meio pela metade, e a gente corre o risco de nem terminar. Isso sem falar que um projeto fraco acaba fazendo você às vezes gastar dinheiro. De novo, porque você não sabe para qual caminho que você vai. Outra coisa, muita gente talvez que já é iniciada, de repente passou por isso. Acumular. A gente às vezes desconta nossas frustrações, tanto com o que a gente não conseguiu por questão de tempo, ou seja o que for, não conseguiu fazer nas nossas maquetes, comprando mais material. Bom, eu não preciso nem dizer porque que isso não é legal. Além de ser um problema para a nossa economia doméstica, isso é um problema porque a gente acaba ficando cada vez mais desanimado. Aí você olha aquela montanha de material, às vezes é material rodante, às vezes é decoração, seja o que for, coisas que chamam a nossa atenção. Mas aí no final a gente fala, putz, e agora? O que eu faço com tudo isso? Acho que tem alguma coisa desequilibrada nesses meus projetos agora. Então, acaba deixando a gente meio desanimado e faz às vezes a gente até desanimar do hobby e querer passar para frente, vender, e numa dessa você acaba vendendo a preço de banana. Enquanto isso, gente, para você não correr risco de perder nenhum dos nossos novos vídeos, vê se você se inscreve no canal, só se você quiser. E dá um joinha também que ajuda bastante, porque divulga o ferromodelismo. Além disso, o sininho você também pode ativar para que você tenha sempre um aviso quando um novo vídeo aparecer. Mais uma coisa, arriscar pouco. Às vezes a gente arrisca pouco, a gente só quer ficar naquilo que a gente já está acostumado. E isso não é legal, porque, primeiro, você deixa de aprender um monte de coisa. E você acaba fazendo maquetes muito parecidas. Aconteceu isso comigo também. A gente acaba pegando e fala, putz, mas eu já sei fazer desse jeito, eu já sei fazer relevo assim, eu já sei colocar brita desse jeito, e a gente acaba não tentando. É claro que quando a gente tenta coisa nova, a gente acaba às vezes se ferrando também. Acontece. Mas é bacana também você ter um espaço para novidades nos seus projetos. Por que não? Afinal de contas, a nossa intenção também é aprender e melhorar cada vez mais. Mais um erro que eu cometi. Trocar pouca ideia, conversar pouco com a comunidade. É claro que quando eu comecei, há quase 15 anos, nesse hobby, bom, o que tinha era de repente um grupo de Facebook, alguma coisa assim, era um pouco mais difícil. Hoje a gente tem mais redes sociais e a gente tem outras mídias. Então a gente consegue, é mais fácil obter informação e trocar uma ideia para você poder, desde o cara que é iniciante até o cara que manja pra caramba, dá para lançar bastante coisa, dá para conversar bastante. Por exemplo, mesmo os canais como esse, em que você pode fazer uma pergunta ali, você pode dar uma ideia. Quanta coisa que me falam assim, pô cara, você está fazendo isso errado, tem jeito muito melhor. É isso que a gente precisa, a verdade é essa. E às vezes a gente não quer trocar muita ideia, um pouco também porque a gente é um pouco... talvez eu fosse um pouco arrogante no começo, falar assim, eu acho que o meu jeito é melhor. E não tem o menor sentido. Quando a gente pensa que, para falar a verdade, de novo, a gente só quer melhorar e fazer coisas mais bonitas. Valeu!